Então, gente, continuando, a questão que a gente toma agora, né, a gente já falou da pirâmide de aprendizagem, a pirâmide de Bloom, muito bem, legal. Vamos falar sobre o quê? Tá? Sobre técnicas que você vai desenvolver para estudar. Então veja, se você é uma pessoa visual, na hora da aula, tente anotar com algo que antigamente era chamado de esquema e hoje em dia é chamado de mapa mental. Como é o estudar através de mapa mental? O professor vai falando, vai citando os conceitos, as partes mais importantes, você anota esses tópicos e cria um sistema de ligação entre eles. É muito comum que alguns professores coloquem uma estrutura, um esquema na lousa. Então, algumas vezes ele acha interessante que vocês copiem isso para quando chegar em casa vocês poderem acompanhar o raciocínio dele, certo? Então, se você é uma pessoa visual, essa parte é muito importante. Você preparar materiais visuais para na hora do estudo você conseguir entender a explicação e criar uma explicação em relação àquilo, certo? Se você é uma pessoa, tem um perfil mais textual, então você tem que explorar isso. Você tem que ler várias fontes, você tem que ler artigos sobre aquilo, você tem que buscar informações em diversos textos e trabalhar, interferir no texto, marcar as partes importantes, marcar os conceitos, apontar as consequências. Você precisa anotar no texto toda a estrutura que o texto está trazendo para você. Isso vai facilitar o entendimento do raciocínio do autor e, portanto, vai te ajudar, vai te facilitar a compreensão e a produção de material de estudo, que é isso a grande importância destas videoaulas sobre o estudo. Você produzir material que te auxilie na véspera da prova a retomar os pontos principais que vão cair na avaliação ou que seja por uma questão de conhecimento, de formação pessoal, certo? Já está aí no que eu disponibilizei para vocês, mas a ideia é a seguinte: quanto mais tarde entre a exposição, entre a experiência e o seu estudo sobre aquilo, mais coisa se perde. Eu me lembro que existe uma pesquisa em relação à memória que mostra que o trabalho da polícia de tentar pegar as testemunhas e colher os depoimentos dele o mais rápido possível não é um fetiche policial, é a noção clara de que quanto mais tarde você colhe esse depoimento, mais ele muda, certo? A memória ela vai sendo destruída e reconstruída em relação àquilo que a gente viu, que a gente viveu. Então, o que é interessante? O melhor a se fazer é, teve a aula, estudar e produzir material de estudo após a aula. Então, se você estuda de manhã, à tarde prepare esse material de estudo. Se você estuda à tarde, reserve um tempo antes da janta, antes de comer, para repassar essas coisas e, se possível, acorde um pouco mais cedo no dia seguinte e prepare, dê uma olhada, prepare um material de estudo referente àquilo, tá? Por isso, agora retomando aquilo que eu disse em sala, por isso a pessoa que chega e fala assim, nossa, eu estudei na véspera, eu estudei no sábado, nossa, professor, eu passei o sábado inteiro estudando. Isso eventualmente pode dar certo, mas não é um método. É quase sorte de ter caído as perguntas que você mais estudou, que você mais lembra, o que você tem maior afinidade. No conjunto das avaliações, isso não vai se repetir, especialmente se ela for feita em outros lugares, porque aí você tem outros raciocínios envolvidos para a construção da pergunta e vai ter esse olhar diferenciado em relação à resposta. Então, produza o material o mais próximo possível da aula que você teve. Tem um professor chamado Perluigi,
que ele diz algo que é fantástico. Nós temos muitos alunos, mas poucos estudantes. Por quê? Porque a maioria da população, a maioria dos alunos confundem assistir aula com estudar. E isso você percebe claramente nos alunos que têm melhor rendimento escolar. Se você pegar na média esses alunos, eles têm procedimentos quase que intuitivos em relação a isso que eu estou dizendo para vocês. Algumas vezes não é eu usei o termo intuitivo, mas não tem nada a ver com sexto sentido, terceira visão, qualquer coisa assim. É simplesmente uma questão dele ter desenvolvido um método que deu resultado, talvez antes dos demais, certo? Então, o que acontece? Ele diz, temos muitos alunos e poucos estudantes. Se você procurar alguns vídeos deles, algumas coisas dele, o que ele diz nesses vídeos, nesse material que ele produziu? Ele diz o seguinte, a pessoa vai para a aula e quando chega em casa, se ela não percebeu como funcionam as coisas, ela chega em casa e ela diz, eu estudei. Na verdade, você não estudou, você só assistiu a aula, você só foi exposto aos dados. Elaborar e reelaborar esses dados, dificilmente você vai conseguir fazer em 45 minutos, certo? Se você parar para pensar daquilo que eu sempre digo aos meus alunos, né, aos alunos presenciais, eu sempre digo o seguinte, o ideal, a gente já faz um acordo aqui desde hoje, primeiro dia de aula, o ideal é que vocês leiam o assunto antes de vir para a sala de aula. Não para que vocês o saibam de cor, não para que vocês estejam afiados e vocês não precisem mais da aula, não é isso. É que uma série de dúvidas vão ser antecipadas e vão ser sanadas já no começo da explicação, o que facilita o andamento. Eu sou professor há mais de uma década, então eu sei que isso é quase impossível. Você vê isso em um ou outro aluno, mas no geral não faz parte do procedimento natural você chegar em casa e estudar, do procedimento comum da média de estudantes, você chegar em casa e estudar. Então, importante, é necessário estudar. Estudar significa elaborar, dar uma ordem, conseguir entender o raciocínio que foi utilizado para explicar, para expor você a matéria e conseguir enunciá-lo. Ou seja, você conseguir, através da compreensão desse raciocínio e de exercícios de aplicação, você vai ter certeza se você entendeu, aprendeu e se você está conseguindo resolver. O que é o ideal? Dúvidas. Quem é meu aluno sabe disso. Eu sempre digo, surgiu alguma dúvida no meio da aula, algumas vezes eu estou falando, estou no meio do processo de explicação e alguém levanta a mão. É muito difícil você parar o raciocínio, sair dessa linha de raciocínio e voltar sem nenhum problema. É muito raro. Por isso, geralmente, quando isso acontece, o pessoal que é meu aluno já sabe, eu levanto a mão, peço o que espere um momento até eu terminar o processo de explicação. Aí eu já passo a palavra para todos aqueles que tiveram dúvida. Né? Quem é meu aluno sabe disso. Por quê? O ideal teve dúvida, anote. Se você confia na sua memória, você vai perceber rapidamente o quê? Você não anotou a dúvida, dali a pouco você vai esquecer o que você ia perguntar, certo? Então, dúvidas precisam ser anotadas. Se você tem dúvidas, procure entender o assunto para ver se você consegue sanar essa dúvida. Não conseguiu sanar essa dúvida de maneira nenhuma, ou ficou ainda alguma dúvida, pergunte o mais breve possível para o professor. Por isso que vários professores, entre eles eu, começam as aulas perguntando, tem alguma dúvida anterior? Alguém tem alguma questão para fazer? Alguém? Não? Bom, então vamos continuar o conteúdo. A ideia, por isso, de novo, eu estudei lá no fim, perto da avaliação. Qual o problema? O problema é que lá você já esqueceu uma série de coisas, já passou uma série de coisas por esse meio do processo, para daí eu chegar, voltar e explicar para você uma série de questões que já foi, que você já esqueceu, certo? Então, qual o tempo de estudo? No começo, quando você cria um método de estudo individual, esse período é longo. Como dizia um outro professor,
é muito difícil você criar o hábito de estudar e você perde o hábito de estudar com muita facilidade. Então, por exemplo, quando vem as férias, você quebra o seu ritmo de aprendizado, de estudo, de produção. É absolutamente natural. E na volta às aulas, você percebe que você está com um pouco mais de dificuldade para trabalhar da mesma forma que você trabalhava antes. Isso acontece desde as pessoas que têm um rendimento melhor até aquelas que têm um rendimento pior. A questão é o seguinte: no começo, para você fazer os resumos, entender, para você fazer tudo aquilo que eu te falei, vai levar 4, 5 horas. Com o passar do tempo, isso vai ser reduzido. Quanto mais você utiliza o seu método pessoal de estudo, menor é a quantidade de tempo que você utiliza e maior é o rendimento disso, certo? Dos estudos. Aí eu já acompanhei vários alunos que, uma vez entendendo a maneira como tinha que estudar, entendendo que é necessário ter um método de estudo pessoal para ter um regime de estudo constante, eles começaram a ver a nota subir, e isso dá um ânimo muito grande para as pessoas assistirem. Coisas que devem ser eliminadas, que não, você deve evitar ao máximo. Celular dentro de sala de aula. Você fazer, o que é muito comum, você fazer a lição da outra matéria na aula do outro professor. Ah, tem coisa para entregar, não sabia, mas vou fazer tudo aqui agora e vou entregar. Você vai deixar, ao invés de você deixar de ganhar nota em uma matéria, você vai perder 2 matérias, certo? Isso vai virar uma bola de neve. Daqui a pouco você está perdido em todas as matérias. Então, método de estudo, constância de estudo, rigor no estudo, produção de material de estudo para na véspera da prova ou no dia anterior à prova não estude. Esse é o meu conselho, sempre foi. Não estude, porque você está muito ansioso. Isso mais atrapalha do que ajuda. Agora, no período anterior, na semana anterior à avaliação, você trabalha com seu material de estudo. Você tira dúvidas. Se o professor fizer revisão, muitas salas eu não faço revisão. Eles mesmos dizem, não faz revisão, continua com a matéria. Se for o caso, se alguém tiver dúvida, ele te pergunta, levanta a mão, interrompa a pergunta, mas não faça a revisão. Por quê? Justamente pela questão da ansiedade, tá? Então, basicamente é isso, espero ter ajudado. No começo demanda muito trabalho, quanto mais hábito de estudo você tem, mais rápido fica isso. Você vai perceber que você vai criar metodologias para registrar, para criar esse material de estudo. Você vai perceber que através dele, é por isso que na faculdade você faz os fichamentos, os resumos, toda a produção do material, que depois é uma escada para você retornar àquele tema, certo? Então eu espero que tenha ajudado. Deem mais ideias, qualquer coisa a gente retorna ao tema.